Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 31 do livro de Jó. Antes de começar hoje a gente falar sobre o capítulo 31, antes da gente começar a estudar o capítulo 31, eu quero falar sobre algo, já que a gente já está terminando esse livro, né? A gente já está indo para a última fala do livro, que é a fala de Eliú, né? Que é uma pessoa que vai chegar agora no próximo capítulo. Depois de Eliú, Deus já fala. Então a gente já está indo para o final desse livro. Então antes da gente encaminhar assim para o final, já ouvir Deus falando, eu quero falar sobre algumas questões que esse livro traz, né? Então esse livro nos faz refletir sobre algumas coisas. Esse livro nos faz fazer algumas perguntas, né? Então eu coloquei num papel aqui as perguntas que eu identifiquei nesse livro, que esse livro nos faz pensar sobre isso, né? Então a primeira pergunta é: será que a gente tem algum direito perante Deus? Será que a gente tem direito de alguma coisa? Porque a gente vê que nesse livro de Jó acha que tem um direito perante Deus. Então Jó começa a questionar isso perante Deus. Então Jó, ele está certo que tem um direito perante Deus, então ele questiona Deus. Só Deus, eu tenho o meu direito. Eu fui bom, então eu tenho direito de receber o bem. Então Jó começa a se basear nessa questão, porque ele acha que tem um direito, que ele pode pleitear diante de Deus. Então a primeira questão que vem, a primeira pergunta que a gente faz pelo livro de Jó: será que a gente tem direito a alguma coisa? Será que a gente pode questionar alguma coisa de Deus? Será que Deus tem o dever de nos fazer alguma coisa? Será que é essa a questão, né? Então a gente vai aprender isso com o livro de Jó também, né? Que na verdade Deus não nos deve nada. A gente não tem direito nenhum, né? Então o livro de Jó parece que pelas obras você alcança um direito, né? Então Jó achava isso, que pelas obras ele alcançava o direito. E ele quer encontrar Deus num tribunal para pleitear o direito dele, ele quer requerer o direito dele. Deus, eu fui bom, eu tenho o direito de receber o bem, então resolve aqui minha situação. O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer porque eu tenho direito, né? Então o livro de Jó se baseia nisso. Será que a gente tem algum direito, né? Será que a gente pode chegar em Deus e colocar Deus na parede e falar: é meu direito, eu fiz, eu quero receber, né? Será que é por barganha, né? A gente faz o bem para esperar algo em troca de Deus, ou a gente faz o bem por fazer o bem, né? Porque ama a Deus e pronto. Será que Deus deve alguma coisa pra gente? A segunda pergunta que o livro de Jó nos traz é a seguinte: Deus está preocupado em castigar a gente? Porque o que parece o livro de Jó é que Deus está ali parado, olhando do céu, esperando alguém errar. E quando alguém errar, Deus vem nervoso em cima dessa pessoa que errou para castigar. Será que é esse o intuito? Será que Deus está parado lá no céu olhando para a gente, esperando a gente cometer um erro, né? Então não, Deus não está lá no céu esperando a gente errar. A gente vai aprender que agora, durante este momento, antes da segunda volta de Jesus Cristo, a preocupação de Deus é nos salvar, não é nos castigar. Deus não está querendo nos castigar. Deus não está querendo fuçar os nossos pecados para nos castigar, né? Boa noite, a paz, Ademir. Deus não está, a paz, Jorge, Deus não está procurando na nossa história pecados para nos punir. Não é esse o intuito de Deus. Deus quer nos salvar. Então, todo o evangelho, toda a Bíblia, toda a história, todo o trabalho de Jesus Cristo demonstra que Deus não quer nos castigar, Deus quer nos salvar. Se Deus quisesse nos castigar, ele não teria mandado Jesus Cristo. Então o intuito de Deus é nos salvar. Então o livro de Jó nos leva a essa reflexão também. Porque o que acontece? Se a gente lê o livro de Jó e não reflete sobre o livro de Jó, não questiona o livro de Jó, vai acabar que em determinados momentos a gente vai ler algumas falas dos amigos de Jó e a gente vai concordar com eles. Então a gente vai começar a falar: nossa, é verdade, Jó é o errado. Se a gente não conhecesse o que a Bíblia fala no começo, que Jó era um homem justo, de toda a geração de Jó, de toda a época de Jó, Jó era o homem mais justo que tinha naquela época. Então era capaz, se Deus mandasse um dilúvio ali, só Jó ia sobreviver. Então Jó era o único justo ali naquele local. Então se a gente não soubesse disso, talvez realmente a gente lendo o livro de Jó, a gente começaria a concordar com os amigos de Jó, porque eles usam argumentos assim, que se a gente não reflete sobre o que eles estão falando, a gente é convencido, né, por palavras bonitas, mas não é isso, né? A gente tem que refletir sobre a verdade de Deus, né, e não palavras bonitas, né? Palavras bonitas convencem, mas será que convencem da verdade? Então, a segunda questão sobre o livro de Jó é essa: Deus está preocupado em nos castigar? Deus está ali ansioso para castigar a gente? Porque a impressão que dá no livro de Jó
é que Deus está ali ansioso esperando a gente vacilar, esperando um erro nosso para nos castigar. E não é isso. Deus não quer nos castigar, Deus quer nos salvar. É lógico que vai chegar o tempo em que Deus vai ser o Deus da justiça. Então Deus vai ter que mandar a sua justiça e ele vai condenar. Mas por enquanto, enquanto não for a data do julgamento, Deus quer salvar. Deus quer salvar todo mundo. Deus não quer salvar só alguns, Deus quer salvar a todos. Aí a terceira pergunta que vem, né, o livro de Jó nos traz é: Deus ama somente o justo? Será que o pecador e o ímpio não são amados por Deus? Porque o livro de Jó nos apresenta um Deus assim, né? É no começo do livro de Jó, né? Porque o livro de Jó realmente se baseia na explicação de quem é Deus. Quem é Deus? Então, os amigos de Jó e Jó ficam tentando explicar quem é Deus. Como que Deus trabalha, quem é Deus, como que Deus vê o mundo, como que Deus governa o mundo. Então, o livro de Jó é isso. Como que Deus governa o mundo, né? Então, para os amigos de Jó, Deus ama somente o bom, Deus ama somente o justo, né? E quem é ímpio, Deus odeia. Deus quer aniquilar, Deus quer fazer sofrer. Deus quer fazer sofrer, Deus quer fazer o ímpio sofrer amargamente, né? E não é isso. Deus ama tanto o bom como o ruim. Deus ama o pecador, assim como ama o que não peca. Deus ama todos. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador, né? Então, há esse questionamento também que nos traz o livro de Jó. Outra pergunta que nos traz o livro de Jó também, eles falam como se fosse um karma, né? Como se houvesse um karma. Será que tudo aquilo que a gente fez de errado volta pra gente como um karma? Né? Porque karma é isso. Karma é que você praticou coisas erradas na sua vida e vem para você, volta para você na mesma medida em que você praticou. Então eles entendem isso no livro de Jó, que Deus é um Deus que tá ali esperando, tá com uma régua medindo os pecados das pessoas e tá devolvendo para cada pessoa a medida exata de sofrimento que ele merece com relação ao pecado que ele cometeu. E Deus não é isso. Deus, quando nos perdoa, esquece dos nossos pecados. Então ele não tem uma reguinha para medir e fazer a gente pagar pela medida do pecado que a gente cometeu, mas ele promete esquecer os nossos pecados. Então se ele esqueceu, esqueceu. Porém, é um Deus de consequências, né? Então, existem pecados que trazem consequências e as consequências nós vamos viver. Mas não significa que seja um castigo, que a gente deva sofrer a mesma medida que a gente pecou. Não é isso. Então, o livro de Jó nos ensina isso também. Tem mais um questionamento que o livro de Jó nos traz, que eu anotei aqui. Deus cobra os pecados passados, né? Ou esquece, que foi o que eu acabei de falar. Realmente, Deus esquece, né? Porque aqui a gente vê que Jó começa a se questionar. Deus, será que eu errei no passado? Será que eu errei na minha mocidade, agora o Senhor está me punindo por algo que eu fiz lá atrás? E na verdade não, mesmo se Jó tivesse errado, tivesse pecado lá no passado, a partir do momento que Jó se converteu, Jó virou um novo homem, os pecados dele do passado foram esquecidos, porque às vezes a pessoa fica amargurada, né, lembrando, a consciência dela bate com relação ao que passou, mas a gente lembra que acusador é Satanás, não é Deus. Deus esquece o nosso passado, Deus esquece os nossos pecados, né? Ele nos faz um novo homem, uma nova mulher e esquece o que passou. Então o livro de Jó não retrata isso. Então a gente começa a entender isso dessa forma quando a gente começa a refletir. O livro de Jó nos leva a essas reflexões, né? Então, mais uma reflexão que o livro de Jó nos traz, né? Porque o livro de Jó nos traz a reflexão de que Deus não ouve o ímpio. Então, Deus só escuta a oração, só atende a oração e só ouve quem é justo. E o ímpio Deus ignora. Será que é isso realmente? Jesus Cristo disse, né, que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então, Deus se agrada da oração de um ímpio. É que nem aquela questão, né, daquela parábola, que o filho volta, né? O filho estava perdido no mundo e volta, e o pai fica mais alegre por aquele filho que voltou. E assim é Deus. Deus adora a oração de um ímpio. Deus ama ouvir a oração de um ímpio. Porque tudo que Deus quer é salvar aquele ímpio, é fazer aquele ímpio mudar, fazer aquele ímpio conhecê-lo, né? Então não é uma realidade. Esse livro fala, né, que Deus não ouve o ímpio, e não é verdade. Deus ouve o ímpio, porque os amigos de Jó começam a dizer o quê? Jó, porque Jó tá falando com Deus, Jó tá orando, tá falando com Deus, e Jó fala, nossa, por que o Senhor não me responde, Deus?
Por que o Senhor não está me respondendo? E os amigos dele explicam por que Deus não está respondendo ele, mas é da forma errada. Porque a gente lembra que os amigos de Jó dão muitas explicações erradas. E isso vai ser cobrado. Deus vai cobrar desses 3 amigos, porque esses 3 amigos não só explicaram quem era Deus errado, como eles falaram que Deus falava pela boca deles. Então, há um peso muito grande aí, porque eles vão falar que Deus pediu para eles falarem aquilo. Então, Deus vai cobrar isso. Então, eles falam que, ó, Jó, sua oração não está sendo ouvida porque você é um ímpio. Então, primeiro, você tem que virar um justo para a sua oração ser ouvida. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Que a gente não tem que primeiro virar um justo para a nossa oração ser ouvida. Tudo que Deus quer é que nós nos acheguemos a Ele e Ele nos convença, né? O Espírito Santo nos convença e a gente seja convencido do sacrifício de Jesus Cristo e se volte para Deus. Então não é essa a realidade que eles falam nesse livro, né? A realidade é que Deus Jesus Cristo veio ao mundo para os doentes, não para quem é são. Então veio realmente para os ímpios, para salvar os ímpios, né? Então mais uma pergunta que o livro de Jó nos traz, né? A reflexão quando Deus não responde a nossa oração, então significa que Deus não é justo, né? Quando uma pessoa está ali justificada, né? Hoje nós somos justificados por Jesus Cristo, né? O sangue de Jesus Cristo nos justificou. Então todo aquele que está em Jesus Cristo, que está orando a Deus, que está falando com Deus e não tem uma oração respondida, isso significa que Deus é injusto? Né? Então o livro de Jó também nos traz essa reflexão. E não. Então onde a gente parou, né? A seguinte questão nos traz o livro de Jó, né? Será que a oração, quando não é respondida, a oração de um justo não é respondida, será que isso significa que Deus é injusto? Né? Não. É complicado, é muito complexa a justiça de Deus, né? A justiça de Deus não é a nossa justiça, né? Então, realmente, é outro questionamento que nos traz, né? O livro de Jó, Deus é justo quando não responde uma oração? Ou por ele não responder a oração, ele é injusto, né? Deus sempre tem que responder? Deus é obrigado a responder? Deus nos deve alguma coisa, né? Então o livro de Jó também traz essa questão. Mais uma questão que o livro de Jó traz, que eu anotei aqui, será que Deus não responde a nossa oração por falta de fé? Porque os amigos de Jó começam a falar isso, né? Porque Jó não tem a oração dele respondida, então os amigos de Jó começam a falar o quê? Que ele tá orando errado, que ele não tem Deus, que ele não conhece Deus direito, para ele conhecer Deus direito, porque se ele não tá tendo a oração respondida é porque ele não crê em Deus. Então ele tem que crer em Deus. Será que é isso, né? Traz essa reflexão também pra gente. Será que toda oração não respondida é sinal de falta de fé? Não, né? A Bíblia nos ensina, né? Que não tem a ver. Na verdade, né? A gente tem que viver de fé, né? Não viver de respostas. Deus não precisa dar respostas pra gente, tanto que Deus não vai responder a Jó. Mas Deus vai explicar para Jó que Jó não tem que viver de respostas. Jó tem que viver de fé, né? Viver de fé é isso. Não viver de respostas, mas viver crendo que acontecerá, né? Então, mais uma pergunta que vem, né? Que eu anotei aqui, mais uma pergunta que o livro de Jó nos traz, né? As obras nos dão direito diante de Deus, né? Porque o livro de Jó é isso, né? Jó tinha boas obras, Jó praticava o bem, então Jó tinha boas obras diante de Deus. E Jó achava que essas boas obras dele diante de Deus davam para ele um direito diante de Deus. Então agora ele vem cobrar de Deus esse direito que ele acha que ele tem por causa das obras que ele fez. Então, será que as nossas obras nos dão direito diante de Deus, né? Não, porque a gente não é salvo por obras. A gente pode passar a vida inteira fazendo obras e não ser salvos, porque o que nos salva não são as obras, mas sim a nossa fé em Jesus Cristo, né? Então, se a gente fizer obras a vida inteira e não crer em Jesus Cristo, a gente não é salvo. Da mesma forma, uma pessoa pode viver uma vida inteira sem obra alguma, sem nunca ter praticado obra nenhuma para Deus, e no último instante da vida dela, ela se arrepender, confessar a Deus e ser salvo, como aquele ladrão que estava do lado de Jesus Cristo na cruz. Ele era um ladrão. No último momento da vida dele, ele se arrependeu. Ele tinha obras? Não. Então, não tem a ver com obras. Não há nada que a gente faça que nos dê algum direito perante Deus. É a graça e a misericórdia, né? Então, nas mãos de Deus, de um lado está a graça e do outro está a misericórdia. Então, nós não somos merecedores de nada. É a graça e a misericórdia que nos alcança, né? Então, o livro de Jó também nos leva a essa reflexão. Mais uma reflexão que o livro de Jó nos leva você ama Deus pelo que ele te dá, pelo que ele pode fazer?
né? Porque é muito singelo isso, né? É muito frágil a fé que se baseia no resultado. Você ama a Deus pelo que Ele pode fazer, porque a frustração vai enfraquecer a tua fé, né? Então é isso. Se você ama a Deus porque Ele pode te fazer o bem e esse bem não chega o momento da tribulação, o momento da aprovação, sua fé vai esmorecer, porque a sua fé era baseada em circunstâncias, né? E a sua fé não tem que ser baseada em circunstâncias. Sua fé tem que ser baseada em confiar naquele que está por detrás de tudo que está acontecendo. Então, confiar que na tribulação Ele está contigo e tudo vai ficar bem, né? Que é o que nos ensina o livro de Jó, né? Porque o livro de Jó, Deus não fala que vai tirar Jó da tribulação, mas Deus fala, você tem que confiar em mim em meio à tribulação. Não importa você não tem que entender o porquê você está passando por essa tribulação. Você tem que confiar em quem está por detrás disso e confiar que vai ficar tudo bem, né? Na hora certa vai ficar tudo bem. É isso que se baseia. Então, mais uma questão que o livro de Jó nos traz o mesmo Deus, né? Engraçado, porque o livro de Jó nos ensina o mesmo Deus que ele usa a dor para lapidar, né? Porque a gente vai ver agora ele chega falando para a gente, fala, não, Deus também usa a dor para ensinar, né? A gente vai ver amanhã, quando ele chegar falando, o novo amigo de Jó chegar falando, ele vai trazer uma nova visão também sobre Deus. Ele vai falar, não, Deus não usa a dor só para castigar, Deus usa a dor também para ensinar, para lapidar, para fazer a gente amadurecer, para fazer a gente crescer. Então, o livro de Jó também nos leva a uma reflexão, né? O mesmo Deus que se utiliza da dor, do sofrimento, para nos lapidar, para nos fazer crescer, é o mesmo Deus que nos dá o consolo diante dessa dor. Então, é o mesmo Deus, né? É aquele Deus que ele está sendo justo e nos deixar crescer diante daquela dor, mas ele está sendo amoroso, porque ele está nos consolando naquela dor, né? Então é um Deus que é a mesma medida justo e amoroso, né? Que é o que a palavra de Deus ensina, né? Que Deus é justo e é amoroso na mesma medida. Ele não é mais amor e menos justiça, nem mais justiça e menos amor. Ele é igual, ele consegue ser igual, amor e justiça. Por isso que nenhum homem consegue chegar na justiça de Deus, porque um homem não chegaria na justiça de Deus com amor, né? Ou o homem é justo ou o homem é coração, mas se a mesma medida de amor e justiça, ninguém consegue chegar, somente Deus, né? Aí realmente também, né, mais uma reflexão que chega o livro de Jó, será que a justiça de Deus vai contra o seu amor por nós, né? Então, será que o fato de Deus estar mandando a justiça dele sobre nós quer dizer que ele não nos ama? Será que a gente tem que complicar o amor de Deus a ponto de dizer que se ele tem, né, na justiça dele, ele compreende que nós devemos, por algum motivo, alguma explicação divina, passar por um sofrimento, né, para nos lapidar, para nos ensinar, por algum motivo que seja. Será que isso significa que ele não nos ama, né? Não, a gente não pode questionar o amor de Deus, né? O amor de Deus é na mesma medida da justiça. Então, no amor dele, que é incompreensível aos nossos olhos e ao nosso coração, no amor dele, aquele sofrimento vai nos fazer mais bem do que se nós não tivéssemos passado por aquele sofrimento, porque Deus enxerga o futuro e não o presente. A gente observa no livro de Jó que Jó vai virar um homem muito melhor, ele vai se tornar um homem diferente depois desse sofrimento que ele vai viver. E ele mesmo vai falar, né, que ele se tornou um novo homem depois desse sofrimento. Então Deus não está se apegando ao presente, mas sim ao futuro, ao que nós vamos ganhar com aquele sofrimento, né? É que o homem, a gente se apega ao que a gente está vivendo. Então é um sofrimento tão grande pra gente que parece que nunca vai passar, uma eternidade que a gente não merece aquilo e parece injusto aos nossos olhos, mas a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Hoje pode parecer que a gente não merece aquilo e realmente a gente não merecia, como é o caso de Jó, ele não merecia aquilo, mas é um sofrimento que vai servir para um bem maior, né? Então hoje Jó é um exemplo para muitas pessoas. Às vezes o teu sofrimento, às vezes o sofrimento que está ocasionando na tua vida, às vezes não é nem tanto para o teu crescimento, não é nem tanto para si, às vezes a sua lição é até pequena, mas às vezes a tua história vai influenciar outras pessoas, como é a história de Jó. Jó, a gente observa que o Jó era um homem que conhecia bem de Deus, que o Jó tinha um contato muito bom com Deus, Jó conhecia muito bem ali, né? Lógico que ele vai ter um upgrade, aí a gente vai observar que ele vai falar, né, que ele veio a ter intimidade, ele conhecia por ouvir falar, mas depois ele vem a ter intimidade com Deus. Mas a gente observa que o maior fruto do sofrimento de Jó, o maior ensinamento vem para nós, não veio para Jó. Jó aprendeu muito, mas
todo aquele que lê o livro de Jó, ele aprende com o livro de Jó. Ele aprende a lidar com a dor, lidar com o sofrimento, que tudo passa, que a dor não mata. Então a gente aprende muito com o livro de Jó, né? E aprende a confiar no Deus que está por detrás daquele sofrimento. Então o livro de Jó é algo que nos ensina muito sobre isso, né? Então agora acabou as minhas perguntinhas que eu havia anotado que o livro de Jó nos ensina. Então, agora a gente vai estudar o capítulo 31 do livro de Jó. Então, começando o capítulo 31 do livro de Jó, diz o seguinte: capítulo 31, versículo 1. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Então, aqui Jó vai continuar na sua defesa. Aqui é a defesa final de Jó. Jó não vai falar mais se defendendo. Jó só vai falar de novo agora com Deus. E ele não vai se defender, ele vai pedir perdão, né? Então, ele vai ver que falou demais. Então, é a última vez, o último momento de Jó aqui. Aqui é o último momento de Jó em tentar se defender para os amigos. Então, agora é o último momento, é a última cartada dele, é a palavra final dele, e ele vai continuar naquele intuito de provar que ele não é um ímpio, que ele não merece isso. Então, agora é o final da fala de Jó. Ele não vai falar mais agora com relação aos amigos, ele só vai falar com Deus agora. Então, ele fala no versículo 1: fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Então aqui ele começa a falar que ele nem crime de adultério ele não cometeu. Ele fala, não, eu nunca adulterei, eu nunca traí minha esposa, eu sequer olhei desejando para outra mulher, né? Eu sequer olhei com olhos de desejo. Eu fiz um pacto com os meus olhos de que eu e os meus olhos serviríamos a Deus. Então meus olhos não seriam corrompidos por nenhuma tentação. Então aqui a gente vê, né? Ele não fala de olhar para outra mulher. É lógico que olhar, ele pode olhar, a gente não tem coordenação dos olhos, a gente olha e acaba observando, né? Uma mulher bonita, um homem bonito, a gente olha. Só que ele fala como fixar, né? Então ele fala que ele não continuou, ele viu, olhou, viu que era bonita, mas ele não ficou olhando, uau, que linda, desejando, né? Então ele fala que ele não cometeu esse pecado com os olhos dele. Aí no versículo 2, né, ele vai continuar falando agora nesse capítulo 31, ele fala que ele não pecou, que ele fala que ele é um homem limpo, que é um homem justo, e ele fala, aí ele vai começar a falar sobre pecados. Ele fala, olha, se um dia eu cometi tal pecado, então que Deus realmente me puna. Se eu fiz tal coisa, então que Deus realmente me puna. Então ele vai começar a lançar sobre ele mesmo a maldição de sofrer por aquilo caso ele tenha cometido, né? Então ele vai começar, o último argumento dele é falar realmente, eu tô tão certo de que eu não sou um pecador, que eu lanço uma maldição sobre mim, que se eu tiver feito isso, eu vou sofrer. Então, essa é a cartada final de Jó para falar que ele é um homem bom, que ele é um homem justo, né? Então, no versículo 2 ele continua: que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Então, aqui ele fala, olha, se eu tivesse pecado contra Deus, né? Se eu tivesse desejado outra mulher que não fosse a minha, que eu ia ganhar de Deus? Que porção eu ia ter com Deus? O que Deus ia me dar, né? Que herança que ele ia me dar desde as alturas? O que eu ia receber de Deus se eu tivesse pecado contra ele? Então aqui ele começa a falar assim. Aí no versículo 3 ele diz: acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Então aqui ele fala, por acaso o que pratica o mal, o pecador, o homem perverso, ele não recebe a perdição e o infortúnio como respostas de Deus? Então seria isso que eu receberia. Por isso que eu não pequei, porque eu conheço Deus e eu sei o que o ímpio recebe, eu sei o que o perverso recebe, eu sei qual que é o resultado de ser um homem perverso, eu sei qual que é o resultado de ser um homem ímpio. Deus me mostrou a verdade, eu conheço a verdade, e por temer a verdade do que aconteceria comigo, é que eu não cometi. Eu sou um homem justo, eu sou um homem sincero, eu sou um homem honesto, eu não pratiquei o mal. Aí no versículo 4 ele continua falando que o que ele receberia de Deus caso ele tivesse pecado, né? Aí ele fala aqui no versículo 4: ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos, né? Ele fala, ou por acaso Deus não conhece tudo? Ou por acaso Deus não saberia que eu pequei? Ou por acaso Deus não veria o meu pecado, por mais escondido que eu o deixasse? Deus perceberia o meu pecado. Mas eu estou falando aqui diante de Deus que eu não pequei, eu não cometi nenhum erro, né? Então ele continua falando isso. Aí no versículo 5 ele vem:
Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano. Aí no versículo 6 ele fala entre parênteses, no hebraico tá entre parênteses, né? Então ele fala, se por acaso, né, eu andei mentindo, né, andei fingindo ser uma coisa que eu não sou, né, andei com falsidade, né, e o meu pé se apressou para o engano, eu tinha pressa em cometer o mal, né, se eu acabei andando ali nos caminhos errados. Aí ele fala no versículo 6, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Ele tá falando, não, ele tem tanta certeza que não fez nada de errado, ele tem tanta certeza que ele não pecou, que ele fala, não, Deus que pega uma balança justa, uma balança fiel e pese nessa balança para ver se eu cometi um pecado, que Deus vai ver que eu não cometi o pecado. Se Deus for colocar numa balança ali justa, de um lado a minha integridade, de outro lado os pecados que eu cometi, ele vai ver que eu não fiz nada de errado, né? Isso que Jó tá falando. Aí no versículo 7, se me desviei de seu caminho, se meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, né? Então aqui ele começa a ampliar o leque de pecados. Se eu sou culpado de qualquer pecado que seja, então que Deus venha me punir mesmo. Então ele falou, ó, se me desviei do meu caminho, né? Do caminho de Deus, se me desviei do caminho de Deus, se o meu coração cobiçou o que os olhos viram, né? Se de alguma forma eu vi alguma coisa e o meu coração desejou aquilo que eu vi e não deveria ter desejado, e se eu sou culpado de algum outro pecado que nem me vem à tona agora, mas se eu cometi algum pecado qualquer que seja, aí no versículo 8 ele fala, né, a maldição sobre ele, o que aconteça sobre ele caso ele fez isso. Aí ele fala no versículo 8, que outros comam o que eu semeei. Então se eu fiz isso, ele começa a amaldiçoar a si mesmo, ele começa a falar sobre si mesmo o que deve acontecer para ele caso ele tenha pecado dessa forma. Então ele fala, se eu cometi algum pecado, qualquer que seja, que realmente outra pessoa coma tudo aquilo que eu plantei, tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo que eu semeei, tudo aquilo que eu recebi por Deus, tudo aquilo que foi me dado, que outro venha e usufrua, se realmente eu cometi algum pecado, né? Então aqui a gente vê que Jó tá realmente no desespero dele, na defesa final dele, né? Então ele começa a falar assim, como uma defesa maior do que tudo, ele começa a se amaldiçoar diante de Deus caso ele tenha feito alguma coisa errada, né? E a gente vai ver que contra essa defesa final de Jó não vai ter argumento, os três amigos vão parar de argumentar, porque já foi o bastante. Ele mesmo se amaldiçoou diante de Deus caso tenha cometido algum pecado, né? Então aqui ele fala no versículo 8, que outros então comam o que eu semeei, né? Que outros então usufruam de tudo que eu lutei, caso eu tenha feito isso. Que as minhas plantações sejam arrancadas pela raiz, né? Que tudo aquilo que eu plantei seja arrancado pela raiz e eu não tenha mais nada. Que Deus me tire tudo, então, se realmente eu fiz isso. Aí no versículo 9 ele continua: se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa de meu próximo, né? Que minha esposa se torne serva de outro homem, que outros durmam com ela. Então, no versículo 9 e 10, ele volta a falar sobre adultério, né? Se por acaso, em algum momento, né? Ele não chega nem a falar se deitar, né? Ele fala de cobiçar. Ele não fala nem de... ele é tão mais amplo, né? Tão mais puro, que ele não chega nem a falar se um dia eu me deitei com outra mulher, né? Ele fala se um dia eu desejei outra mulher. Então Jó conhecia muito bem o coração dele, né? Então ele fala, se um dia, né, o meu coração foi seduzido e eu desejei outra mulher, que a minha esposa se deite com outro homem, que ela então seja de outro homem, que outro homem a mereça, que outro homem fique com ela, né? Então é isso que ele fala. Então Jó não tem medo de falar do coração dele, dos sentimentos dele, né? Então Jó tinha ali um governo até dos sentimentos dele, né? Que a gente vê o quão ensina o livro de Jó pra gente, né? Quando a gente tem um amor fiel ali por Deus, quando a gente tem uma entrega total ali a Deus, a gente consegue ter um controle sobre os nossos sentimentos. É isso que o Espírito Santo nos dá, né? Um controle. Senão, é aquela pessoa que sai batendo, você não pode falar nada que a pessoa sai batendo, murrando o outro, né? Mas não, o cristão, ele tem que ter um controle dos sentimentos dele, né? Tem que ser diferenciado, senão... o que é o cristão se não é um diferenciado, né? Que é um pequeno Cristo e não existe pequeno Cristo igual ao mundo. Um pequeno Cristo tem que ser diferente do mundo, né? Então aqui ele fala no versículo 9 e 10 sobre isso, sobre o adultério, e ele não fala nem de ter se deitado, não chegou nem nos fins do fato ali, mas ele fala que ele tem certeza que o coração dele nunca nem desejou uma mulher estranha à mulher que é dele. Aí ele fala no versículo 11, pois seria isso, né? Caso eu tivesse feito isso, caso eu tivesse desejado outra mulher, caso o meu coração tivesse se inclinado para outra mulher, isso seria um crime hediondo.
delito de punição de juízes. Então, isso sim mereceria uma punição. Isso sim, se eu tivesse feito, Deus poderia me punir, né? Então, aqui a gente vê que Jó começa a questionar a justiça de Deus, né? Que se ele tivesse feito tal coisa, Deus poderia puni-lo. Mas ele não fez, então ele não merece ser punido, né? Então, ele começa a questionar a justiça de Deus, começa a questionar por que Deus está punindo ele se ele não fez nada para merecer aquela punição, né? Então, Jó acha que tem o direito de receber o bem porque ele praticava o bem, né? Então, ele acha que pelas obras ele conquistou um título diante de Deus que garante para ele viver uma vida de alegrias, né? Que ele não pode passar por tristeza nem sofrimento. E o livro de Jó nos ensina isso, né? Que Deus não nos garante uma vida sem sofrimento, né? Que nós podemos sofrer, nós podemos ter tristezas, nós podemos sentir a dor, né? Mas nós devemos confiar naquele que está por detrás de tudo, do mundo, da criação de tudo, né? E que governa o mundo. Aí no versículo 12 ele continua: pois seria fogo que consome, né? Até a destruição, e desarraigaria toda a minha renda, né? Então ele fala que se ele tivesse cometido isso, se ele tivesse pecado, né? Se ele tivesse cobiçado outra mulher, isso seria um fogo que consumiria até a destruição, ou seria, aquilo seria um pecado tão grande, mas tão grande, que iria aumentando a destruição dele até consumi-lo totalmente, né? E tiraria dele tudo que ele construiu, né? Quando ele fala toda a minha renda, seria todo o patrimônio dele, tudo que ele já construiu na vida seria tirado dele, caso ele tivesse feito isso, né? Aí no versículo 13 ele continua: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, aqui no versículo 13, 14 e no 15, ele vai começar a falar que ele tem pleno conhecimento de que todos são iguais perante Deus. Ele vai falar que não há diferença entre o escravo e o livre, entre o ímpio e o justo. São todos iguais perante Deus. Foram todos formados pela mão de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Ele começa a falar isso aqui. Aí no versículo 13 ele diz: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, né? Então, se meu servo e minha serva vieram se queixar para mim de alguma coisa e eu desprezei, eu não ouvi, não quis dar bola porque eles estavam se queixando. Aí no versículo 14 ele fala: então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, o que eu ia responder para ele, né? Então ele fala assim: se por acaso um dia chegaram os meus servos até mim, se queixaram de alguma coisa e eu menosprezei eles, não quis dar ouvido para a queixa dele porque eles eram meus servos, né? Então, o que faria eu quando Deus se levantasse contra mim? O que eu ia falar? Eu ia falar o que para Deus? Eu ia alegar o que para Deus? Que eu não atendi a queixa deles, por quê? Por qual motivo que eu não atendi a queixa deles? Então aqui Jó tá falando também da posição dele com Deus. Então ele tá querendo dizer que Deus tinha que atender ele. Jó tá falando, não, Deus tem que me atender. Porque aqui ele tá falando a mesma posição dele com Deus, né? Ele tá falando aqui que ele teria que atender o servo dele, né? Ou a serva dele. E se ele não atendesse, Deus ia falar: por que você não atendeu? Porque você não foi justo com seu servo. E ele falou: o que eu ia falar com Deus, né? Então agora ele busca Deus. A gente vê que há muita confusão quando Jó busca Deus, né? Ele tá bem ali numa crise existencial. Porque ele fala, uma hora ele quer chamar Deus num tribunal como um acusador. E ele quer se defender de Deus. E outra hora ele reconhece que Deus é o juiz de tudo. Então Deus não poderia ser reclamado, porque Deus sabe de todas as coisas e o que Deus decide ninguém muda. Então, parece que o problema maior de Jó realmente é entender o porquê que está acontecendo isso com ele, né? Ele não consegue entender o porquê. Ele fala: não, Deus, eu só queria entender por quê. Não precisa mudar a minha situação, pode me deixar na situação que eu tô, mas só me explica o que foi que eu fiz de errado, que eu não tô conseguindo entender o que foi que eu fiz de errado para merecer isso, né? Então, aqui no versículo 13, ele diz isso, né? Se ele, por acaso, desprezou a reclamação de algum servo dele, aí no versículo 14 ele diz: o que então ele faria quando Deus se levantasse a favor desse servo que ele desprezou? Então Deus se levantaria para perguntar para ele: por que você não atendeu o seu servo? Por que você não foi justo com o seu servo? Por que você não ajudou ele? Por que você desprezou a reclamação dele, né? Aí ele fala que o que eu ia responder para ele? O que eu ia falar para ele? Por que eu não ajudei, né, o meu servo? Por que eu não fiz nada por ele? Aí no versículo 15 ele explica. Ele fala: aquele que me formou no ventre materno não se fez também a eles? Ou não é o mesmo que formou na madre? Então ele fala: Deus ia me cobrar, porque eu deixei de ajudar um igual, um irmão. Né? Isso que ele tá falando. Deus ia me cobrar porque eu deixei de ajudar um irmão. Deus ia falar: por que você não ajudou o seu irmão?
porque ele é seu irmão. Assim como você foi formado no ventre pelas minhas mãos, eu formei o seu servo também no ventre da mãe dele pelas minhas mãos. Então todos vocês foram formados pelas minhas mãos no ventre da mãe de vocês. Então vocês são todos iguais. Então por que você não ajudou quem é seu igual? E agora você quer que eu te ajude, sendo que nós não somos iguais, né? Então é isso que o Jó tá falando, né? Que o Jó tá falando o quê? Que Deus chegaria até ele e questionaria: olha, você teve a oportunidade de ajudar um igual a você, né? Um semelhante a você. Você teve a oportunidade de ajudar, ele veio, se queixou, falou que estava doendo, que não estava legal, que precisava de ajuda e você não ajudou, Jó. Então agora que você está nessa posição e eu não sou semelhante a você e você não é semelhante a mim, eu sou Deus. Você não é semelhante a mim, você é pó. Então agora você quer que eu te ajude? Se você, como homem, não conseguiu ajudar um igual a você, você não teve dó de uma pessoa que é igual a você. Você não teve pena, compaixão de uma pessoa que é igual a você. Você quer que eu, Deus, tenha compaixão de um pó, de você que é barro, né? Então é isso que o Jó tá querendo dizer. Mas ele fala que ele não fez isso. Então Jó fala, por isso, por saber quem é Deus, por saber que Deus poderia vir e me cobrar isso um dia, eu jamais fiz isso. Porque eu temia a Deus, eu temo a Deus. Então eu jamais pequei contra Deus, porque eu conheço a mão de Deus, eu conheço a justiça de Deus. Então é isso que ele tá falando. É todo aquele servo meu que chegou até mim com alguma queixa, eu ouvi. Eu atendi ele, porque eu sabia que Deus um dia podia chegar a mim e cobrar a injustiça que eu fiz. E Deus salaria. Caso eu reclamasse a ele, caso eu reclamasse a Deus e pedisse para Deus me ajudar, Deus falaria: por que eu vou te ajudar? Se quando era para você ajudar um semelhante a você, um igual a você, você não quis ajudar, você desprezou a petição dele, você desprezou o pedido de ajuda dele, você desprezou o que ele estava pedindo de socorro, mas agora eu que sou superior a você, você quer que eu te atenda? Quando ele te pediu, né, água, você não quis dar água para ele, Jó. E ele semelhante a você, você sabe o que é ter sede, e você não quis dar água para ele. E agora você quer que eu te dê alguma coisa? Sendo que eu não sou igual a você, eu sou superior a você, né? Então é isso que o Jó tá falando. O que eu ia falar para Deus, né? Quando Deus me questionasse. Aí no versículo 16 ele continua: se retive, né? Então ele vai continuar falando, se cometeu tal pecado, então que tal coisa aconteça com ele. Se cometeu um pecado, que tal coisa aconteça com ele. Então a defesa final dele se baseia nisso. Ele mesmo se amaldiçoar. Então fala, não, chega, é a minha defesa final. Então se eu cometi tal pecado, então eu mesmo me amaldiçoo. Então é essa a defesa final dele, tanto que não vai ter nem argumento para essa defesa final dele, né? Então ele fala no versículo 16, se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, né? Então aqui ele começa a falar sobre o que o amigo dele havia falado, que ele não ajudava os pobres, não ajudava as viúvas, quebrava o braço dos órfãos. Então ele vai falar, se um dia ele fez isso, então realmente que Deus puna ele. Então ele vai falar no versículo 16, se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se fui mesquinho com o meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos, né? Se um dia recusei comida, porque a gente lembra que um dos amigos de Jó havia falado que havia passado pobre na porta de Jó e Jó não havia alimentado esse pobre que havia passado. E ele fala, não, se um dia eu fui mesquinho e não dividi o alimento que eu tinha com alguém que necessitava, né? Então realmente que Deus me puna. Aí no versículo 18, aí ele fala assim no versículo 18, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe for o pai. Então aqui ele tá falando a realidade, a verdade, né? Ele fala, se eu fiz tal coisa, então que Deus me amaldiçoe, eu mesmo me amaldiçoe, que Deus me puna. Aí ele fala no versículo 18 que realmente foi real, que foi a realidade dele, o que foi o fato ali acontecendo. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe for o pai, né? Então todo órfão cresceu como se o próprio Jó fosse pai dele. Jó tinha cuidado com o órfão, Jó tinha amor pelo órfão. Então ele fala que não, que realmente esse órfão cresceu me chamando de pai, como se eu fosse o pai dele, né? E desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Não é que desde o ventre da mãe dele ele ajudava a viúva, mas ele tá querendo dizer, a gente lembra em forma de poesia, ele tá querendo dizer que desde sempre ele ajuda a viúva. Ele falou, não, desde que eu me dei por gente, é isso que ele quer dizer, desde que eu me dei por gente, eu ajudei a viúva. Eu sempre ajudei a viúva. Eu nunca recusei ajuda para ninguém, porque a gente lembra que os amigos dele começaram até a questionar a ajuda de Jó, né? Então no versículo 19 ele continua a defesa final dele e fala: se alguém vir perecer por falta de roupa,
e ao necessitado por não ter coberta, né? Então ele fala, se um dia eu vi um necessitado ali morrer de frio, se eu vi alguém ali tremendo de frio e não ajudei, se eu vi alguém ali congelando e eu não me mexi, olha o nível desse homem, né? A bondade desse homem, a piedade, a compaixão, né, desse homem, e como ele era um homem justo realmente, né? Então ele fala, se realmente algum dia eu vi alguém ali passando frio e eu não me mexi, não me movi para ajudar ele, né? Aí no versículo 20 ele continua, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, então ele fala em poesia, né? A pessoa passava frio, então a pessoa estava se tremendo de frio. Aí o que ele fez? Ele aqueceu aquela pessoa, pôs cobertor, pôs roupa. Aqui ele fala que ele aquentava com a lã dos cordeiros dele. Ele pegava as lãs do cordeiro dele e esquentava a pessoa com lã. Aí ele fala que esses lombos que passavam frio, né? Esse corpo que passava frio, esse peito que passava frio e tremia, agora, quente com a lã que ele deu, abençoava ele. É isso que ele fala, né? Ele fala assim no versículo 20. Se os seus lombos, ou seja, os lombos que passavam frio, né? Se os lombos que passavam frio não me abençoaram, por que que abençoaram ele? Porque pararam de sentir frio, pararam de tremer de frio. Então, ele diz, se ele não se esquentava com a lã dos meus cordeiros, né? Então, se por acaso eu vi e eu não dei alguma coisa para ele aquecer o lombo dele, e aquele lombo que foi aquecido pelo que eu fiz não me abençoou. Aí no versículo 21 ele continua, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta, né? Então aqui ele usa o mesmo termo que o amigo dele havia falado, que o amigo dele havia falado que ele tinha quebrado o braço dos órfãos, né? Então aqui ele fala, né? Os órfãos, né? Ali nos juízes da porta, né? A gente lembra que na porta das cidades eram definidas as causas ali. Todo mundo levava suas causas na porta da cidade. A gente lembra que Abraão falou comprou a caverna de Macpela na porta da cidade. Então, as transações eram feitas na porta da cidade. Então, aqui ele fala, né? Se por acaso eu fui na porta da cidade, levantei a mão contra um órfão, ali o órfão estava pleiteando direito dele ali na porta da cidade. E se eu levantei a minha mão para falar contra esse órfão, para quebrar o direito dele, né? Me apoiando em meu poder, né? Como eu sou um homem que era visado na cidade, e eu levantei as minhas mãos para falar contra aquele órfão, apoiado de que os juízes iam acreditar em mim, mesmo eu estando mentindo, só para prejudicar aquele órfão, né? Então ele tá falando isso. Se por acaso ele chegou ali na porta da cidade, levantou os braços para quebrar o direito do órfão, né? O órfão tá ali pleiteando na porta da cidade um direito dele, alguma coisa dele, e Jó tá ali olhando, levanta a mão, e sem ganhar nada com aquilo, ele vai e quer atrapalhar a vida do órfão, né? E fala uma coisa que é mentira para o órfão não conseguir ganhar o que ele queria ganhar. E Jó se apoia nos juízes da porta, ou seja, ele se apoia na fama dele e sabe que os juízes da porta ali da cidade vão defender a ele, não o órfão, porque ele é mais visado do que o órfão, é isso que ele fala. Aí ele continua aqui no versículo 22, então, né, se eu fiz isso, se eu prejudiquei um órfão dessa forma, né, então que meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado da articulação, né, então ele fala que esse ombro que levantou e interferiu na vida desse órfão, esse ombro que prejudicou o direito de um órfão, que quebrou o braço do órfão, porque quando ele diz que quebrou o braço do órfão, era normal ali no centro da cidade, no meio da cidade, né, ali no centro da cidade não, na porta da cidade, né, você requeria os direitos ali na porta da cidade. Então eles levantavam a mão para requerer alguma coisa, para falar alguma coisa. Então o órfão deve ter levantado a mão para requerer alguma coisa ali na porta da cidade. Aí a gente lembra que um dos amigos de Jó havia falado que Jó quebrou o braço do órfão, né? Então significaria na poesia que ele levantou, o órfão levantou os braços para requerer alguma coisa e Jó atrapalhou o que o órfão estava requerendo e o órfão saiu de lá sem ter aquilo que ele levantou o braço para buscar. Então aqui Jó está falando, se eu fiz isso, se eu atrapalhei um pleito de um órfão levantando meu braço para ir contra ele,
me creditando na minha fama, falando que os juízes da cidade iam decidir ao meu favor para prejudicar o órfão, então que meu braço que eu levantei e prejudiquei o órfão caia, que caia daqui de cima, caia meu ombro inteiro no chão. É isso que ele fala. Aí no versículo 23, a gente vê que ele continua se amaldiçoando, né? Caso ele fez o mal, que ele se amaldiçoa. Caso ele fez o mal, se amaldiçoa. Então ele quer finalizar realmente aquela chatice dos amigos dele de ficar julgando ele, né? Então ele tá falando, não, se eu fiz, então eu mesmo me amaldiçoo. Aí no versículo 23, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Então ele está falando, não, eu nunca pequei, eu nunca fiz nada de errado com Deus, nunca fiz nada contra os caminhos de Deus, nunca fiz nada contra Deus, porque o castigo de Deus seria para mim um terror. Eu conheço Deus e eu temo o castigo dele, então eu jamais fiz nada de errado, porque eu sempre temi o castigo de Deus. O castigo de Deus sempre me assombrou, eu nunca quis que Deus me punisse por nada, eu nunca quis que Deus me castigasse por nada. Ele tá falando isso, né? E eu não poder enfrentar a majestade de Deus. A gente lembra que isso daqui deve ter sido falado realmente com o mais íntimo do coração de Jó. Porque a gente lembra que Jó, ele fazia sacrifícios aos sírios, né? Então toda vez que os sírios se reuniam, ele ia e antecipava os sacrifícios, né? Ele fazia sacrifícios de antecipação, com medo de alguém ter pecado, ele ficava sacrificando ali. Então realmente parece que ele tinha um medo do castigo de Deus, ele era assombrado por isso, né? E assim, Jó, a gente viu no livro de Jó, né? A gente aprendeu muito sobre Satanás no início do livro, né? A gente viu que Satanás não é onipresente, né? Igual Deus, ele não tá em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente lembra que ele ficava correndo até porque ele não consegue ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente lembra também, né? Que a gente aprendeu no livro de Jó que Satanás também não consegue ouvir os nossos pensamentos. Satanás não consegue ouvir. Mas a gente viu que Satanás ele não consegue ouvir os nossos pensamentos, mas ele consegue ler o nosso corpo. Satanás consegue sentir o cheiro. Então, Satanás sente o cheiro do medo, Satanás sente o cheiro de alguma coisa. Então, ele sabe no que mexer, né? Então, apesar de Satanás não conhecer o coração de Jó, não conhecer a verdade de Jó em si, interna de Jó, ele sentia esse cheiro desse medo de Jó do castigo de Deus, né? Então, Satanás, ele sente o cheiro do que a gente tem medo, Satanás sente o cheiro, né? Ele não conhece a nossa mente, ele não sabe o que a gente pensa, mas ele sabe reconhecer, por exemplo, quando o nosso coração bate rápido por alguma coisa. Satanás percebe essas coisas, né? Então, o livro de Jó nos ensina isso também. Aí aqui ele fala, né, que no versículo 23, ele nunca pecou contra Deus, porque o castigo de Deus era para ele um terror, ele vivia assombrado com medo de Deus castigá-lo, né? E ele fala que ele sabia que jamais poderia enfrentar a majestade de Deus, então ele se antecipava em sempre agradar a Deus, para que Deus nunca pesasse a mão sobre ele, porque o maior medo da vida dele era que a mão de Deus pesasse sobre ele. Então provavelmente Satanás sabia disso, né? Então, Satanás conhecia isso pelas atitudes. Satanás é inteligente, é esperto. Então, Satanás via ali a atitude de Jó em se antecipar, em ficar sempre entregando sacrifícios antes de acontecer alguma coisa. Então, Satanás sabia realmente o que havia ali, né? Aí no versículo 24, se no ouro pus a minha esperança e disse ao ouro fino em ti confio, aqui ele está rebatendo um amigo dele, né, que havia falado, Jó, pega o seu ouro e considera o seu ouro como pedra de riacho, né? Esquece tua riqueza, Jó, esquece. Coloca Deus como sua maior riqueza, que você vai ver como tudo vai melhorar, como sua vida vai melhorar, como tudo vai ficar bem, né? Então, aqui ele tá falando, olha, realmente, se um dia eu fiz o que vocês falaram, se um dia eu peguei o meu ouro, a minha riqueza, né? E olhei pro meu ouro e coloquei aquele ouro no lugar de Deus, então, realmente que eu seja amaldiçoado. Então, é isso que ele fala. Ele fala, se no ouro eu pus a minha esperança, né? Em vez de colocar em Deus a minha esperança, eu coloquei no meu ouro a minha esperança. Se eu olhei pro meu ouro e falei, em ti que eu confio, né? Então, se ele colocou o ouro dele, a riqueza dele no lugar de Deus, né? Aí no versículo 25 ele continua falando sobre isso. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito, né? Se um dia eu fui egoísta e achei que tudo que eu tive foi por mim mesmo, se eu nunca dei a Deus, né, o mérito de ter me dado tudo que eu tenho, nunca dei o reconhecimento a Deus de que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, né? Se eu fiz isso, se eu achei que eu conquistei pelos meus próprios lombos,
Se eu achei que eu conquistei pela minha própria força, aí no versículo 26 ele continua. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, né? Se eu olhei para o sol com admiração, ou se eu olhei para a lua ali esplendorosa, e no versículo 27 ele diz, né? Se ele adorou o sol ou a lua, né? Então ele fala no versículo 27, e o meu coração se deixou enganar em oculto, né? Se ali no meu esconderijo, sozinho à noite, ninguém olhando para mim, né? Só Deus, ali eu e Deus, né? Eu olhei para o sol e para a lua, achei muito bonito e comecei a adorar eles escondido, né? Então ele fala, e beijo-lhes lhe atirei com a mão. Era comum nessa época a adoração ser feita quando o objeto estava longe de você, você fazia mandando beijos pro objeto. Então, quando eram ídolos de mão, eles beijavam o ídolo da mão deles, que estava ali, e beijavam ali. Mas quando eram objetos que estavam longe do alcance, eles lançavam beijos pro objeto. Então é isso que ele está falando. Se por acaso eu olhei para o sol ou olhei para a lua e joguei, lancei beijos para ele de adoração, adorando esses astros, né? Aí no versículo 27 ele continua: e o meu coração se deixou enganar em oculto. E beijo lhe atirei com a mão, no versículo 28. Também isto seria delito para a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima, né? Então, aí sim, se eu tivesse feito isso, né? Eu merecia ser punido. Eu merecia realmente ser punido, porque eu estaria negando o Deus no céu, né? Porque é aquela coisa, não tem como servir dois deuses ao mesmo tempo, né? Então você não pode servir, ou você serve Deus ou você serve outra coisa, né? Então, servir dois senhores ao mesmo tempo, né? Então, servir Deus, servir Deus. Então ele fala, se eu tivesse beijado em adoração o sol, a lua, servido a outro Deus, realmente eu teria negado ao meu Deus. Aí eu mereceria punição, porque ao colocar uma outra coisa no lugar do meu Deus, eu teria negado o verdadeiro Deus. Então eu realmente mereceria uma punição. Aí no versículo 29, se me alegrei, então aqui ele começa a falar de uma forma meio de indireta para os amigos dele, né? Também. Ele dá aqui meio uma lição para os amigos dele. Ele fala assim, no versículo 29, porque a gente lembra que os amigos dele falaram, né? A gente se alegra de ver o ímpio ser punido, né? A gente tem aqui tá muito feliz de ver a justiça de Deus. A gente está muito feliz de ver o ímpio sofrer. Então a gente lembra que os amigos dele ficavam falando isso, que sentiam alegria, que pulavam de alegria sempre que viam um ímpio ser punido. Então agora ele vai falar isso. Ele fala no versículo 29: se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, né? Então ele fala, eu nunca desejei o mal a ninguém. E nunca fiquei feliz de alguém ter recebido mal, ainda que fosse o meu pior inimigo. Eu jamais pulei de alegria pela derrota de ninguém. Eu jamais pulei de alegria pelo sofrimento de ninguém. Então ele tá falando isso. Isso, creio eu que é um amargor até interno, né? Porque começaram a pular de alegria pelo que ele estava passando. A gente lembra até que os amigos dele até falavam que ele tá sofrendo é pouco, que Jó devia sofrer mais, né? Então aqui ele fala, ó, se um dia eu me alegrei da desgraça do meu inimigo, daquele que me odeia, e se um dia, né, eu exultei, eu senti alegria que o mal atingiu aquele que me odeia, né? Aqui ele não fala nem de inimigo, né? Então, porque Jó era um homem tão bom que ele não considerava o outro como inimigo dele, porque para ser inimigo tem que ter um desejo ali mútuo, né? De ódio um pelo outro. Então, para ser inimigo, você tem que odiar também aquilo. Então, ele considerava que só o outro era inimigo dele, mas ele não era inimigo do outro, porque ele não desejava o mal ao outro. Então, ele fala: aquele que me odiava, quando ele estava mal, eu não ficava alegre com o sofrimento dele. Eu nunca me alegrei com o sofrimento de ninguém, nem daquele que me odiava, né? Nem daquele que fez mal contra mim, nem daquele que foi meu inimigo. Eu nunca pulei de alegria pelo sofrimento de ninguém. Aí ele continua no versículo 30. Também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte, né? Então ele fala para falar a realidade dele. Ele fala, não, eu agi assim, essa é a minha realidade. E ele fala também, olha, eu nunca pulei de alegria por ver o sofrimento de ninguém. Aqui é uma direta para os amigos dele, né? Porque ele esperava compaixão, esperava amor desses amigos, e os amigos ficavam rindo do que estavam passando, ficavam falando que estavam felizes de ver Jó sofrer, né? Então aqui Jó fala, eu nunca
amaldiçoei ninguém. Eu nunca fiquei feliz de ninguém que me odiava ficar ruim, sofrer. Eu nunca fiquei feliz pelo sofrimento de ninguém. E nem mesmo nunca saiu da minha boca uma palavra desejando mal para aquela pessoa. Eu nunca amaldiçoei aquela pessoa. Nunca saiu da minha boca, ah, não, ele vai ver, ele vai sofrer. Ai, Deus vai fazer ele passar por tal coisa. Eu falei, eu nunca desejei isso, né? Porque tem muita gente que é assim, né? Que fala, não, você vai ver, Deus vai fazer com você tal coisa. Isso são maldições que você tá lançando, né? Isso não é coisa boa, não. Aí ele fala, eu nunca fiz isso. Da minha boca nunca saiu o desejo do mal a alguém. Eu nunca fiz isso. Aí aqui no versículo 31, se a gente da minha tenda não disse, ah, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele, né? Então ele tá falando, se por acaso alguém que mora dentro da minha casa, né? Era a tenda aqui, então ele morava em tenda. Então ele fala assim, se alguém que mora aqui, que tem contato na minha casa, que anda pela minha casa, se uma pessoa da minha casa nunca disse, se nunca abriu a boca para dizer que daqui dessa casa ninguém sai com fome, né? Nunca passou ninguém por essa casa que não tenha sido saciado. É isso que ele tá querendo dizer, né? Nessa casa, né? Todo mundo que passou por essa casa, seja quem for, seja viajante, órfão, viúvo, o que for, todo mundo que passou por essa casa saiu daqui, né, de barriga cheia, não saiu daqui com fome, foi saciado, né? Então aqui ele fala, pela carne provida por ele, né? Ele alimentou toda pessoa que passava pela casa dele, ele alimentou, ele nunca negou comida para ninguém. Aí no versículo 32, o estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas eu abria ao viajante, né? Então ele fala que, inclusive, quando ele via alguém ali novo na cidade, né? Que estava se encostando. A gente lembra que isso aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, né? Quando os anjos foram lá para Sodoma, para destruir a cidade de Sodoma, eles foram dormir na praça, né? E Ló viu ali e chamou para casa dele. Aí ele fala aqui também, ele falou assim, se por acaso eu vi na cidade algum viajante, né? Algum peregrino ali, alguém novo ali, que estava querendo ir dormir ali na praça pública, eu olhei e se por acaso eu não ofereci para ele, né? A minha casa para ele dormir tranquilamente, né? Então, que realmente eu seja punido. Aí no versículo 33, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, né? Então aqui a gente vê, né, que a Bíblia ela não se contradiz, né? Ela não se contradiz. A gente vê que agora fala de Adão, né? São livros diferentes, né? O Pentateuco lá foi lá escrito por Moisés, que fala sobre Gênesis, né? Jó há uma dúvida, né? Se foi escrito por Moisés ou se foi escrito por Salomão, né? Porque existem algumas falas de Jó que lembram muito, né? Salmos, provérbios, então há uma dúvida ali. Então aqui a gente vê que agora ele fala de Adão, né? Adão que foi lá escrito por Moisés. Então ele está falando aqui de Adão. Aí aqui, né, a gente vê que na Bíblia há um encontro, né? Encontro de verdades. A gente vê também que mais para frente no Novo Testamento se fala sobre Jó, né? Então é uma confirmação das histórias, né? As histórias vão se confirmando. Então aqui no versículo 33 ele fala: eu nunca errei como Adão e escondi o meu erro. Porque o que Adão fez? A gente lembra quando a gente estudou Gênesis, né? Adão, depois de ter cometido o pecado, né, ali com Eva, quando ouviu a voz de Deus caminhando ali pelo jardim, Adão se escondeu atrás da moita com Eva. Então, ele fala aqui que ele nunca se escondeu. Ele fala assim: não, eu nunca fiz como Adão, de ter errado e ter me escondido por causa do medo de que alguém me visse em pecado, de que alguém descobrisse o meu pecado. Eu nunca fiz como Adão. Ele tá falando isso aqui, né? Porque a gente lembra que Adão havia feito isso, se escondido de Deus, por medo, porque ele havia pecado. Então, aqui ele diz no versículo 33, se como Adão, né? Se por acaso, como Adão fez, se escondendo atrás daquela moita, eu também me escondi por causa do meu pecado, né? Aí ele diz, encobri as minhas transgressões, né? Assim como Adão encobriu as transgressões dele atrás daquela moita, né? Ocultando o meu delito no meu seio, né? Ocultando a minha falta, o meu pecado só no meu coração, assim como Adão fez, achando que ia esconder de Deus, né? Aí no versículo 34 ele diz, né? Como Adão fez, ele fala também, né? Porque eu temia a grande multidão, né? Então ele fala assim, como Adão temia Deus, se eu por acaso escondi o meu pecado porque eu temia o julgamento dos outros, temia a multidão, né? E o desprezo das famílias me apavorava,
De sorte que me calei e não saí da porta, né? Então eu fiquei escondido dentro da minha casa. Se por acaso eu fiz como Adão, que se escondeu atrás da moita, eu me escondi na minha casa e não quis ver ninguém por causa do meu pecado, como Adão fez. Aí fala no versículo 35: tomara eu tivesse quem me ouvisse, né? Então aqui no versículo 35 ele fala: ai, como eu queria ter alguém que me ouvisse, porque eu falo e vocês não dão bola. Eu falo e vocês ignoram o que eu estou falando. Eu estou falando aqui, tá entrando por um ouvido e pelo outro, e vocês estão me ignorando, né? Ele tá falando isso com os amigos dele. Ia ser tão bom se eu tivesse alguém que me ouvisse e entendesse o que eu tô falando, né? Acreditasse em mim, compreendesse o que eu tô dizendo. Aí ele fala: eis aqui a minha defesa assinada, né? Então ele tá falando: ó, aqui tá a minha defesa e eu assino embaixo. É isso, eu não sou ímpio, eu sou um homem justo e eu não mereço isso, né? Então ele fala que ele assina a defesa dele. Aí aqui ele diz, né, que o Todo-Poderoso me responda, né? Então aqui ele fala que Deus venha, né, e me dê a resposta, que Deus venha e me responda. E Deus depois vem responder ele vê que fez bobeira, né? Ele vai falar: ai, Deus, não, desculpa, Senhor, eu não sabia o que eu tava falando, né? Então ele fala que Deus venha e me responda, né? Ele tá certo de que tá cheio do direito, né? Ele tá certo de que tem direito ali perante Deus e que ele pode pleitear aquilo. Deus tá devendo para ele, né? Não, Deus, você tá me devendo, eu quero o que o Senhor tá me devendo, eu quero o que o Senhor me deve, né? Então ele tá aqui cheio de razão. Aí ele continua: que o meu adversário escreva sua acusação, né? Então ele tá falando: quem quer me acusar, então que escreva a sua acusação, que escreva o que há contra mim. Se é Deus, então que Deus me mostre. Então que Deus me mostre o que há contra mim, o que ele tem contra mim, né? Aí é isso que ele tá querendo dizer aqui. Aí no versículo 36: por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaia sobre mim como coroa. Aqui ele tá querendo dizer, a pessoa que quer acusá-lo, que escreva a acusação dela, tudo que ela tem para acusá-lo, né? Tudo que há contra Jó que seja escrito, e ele vai pegar essa acusação e vai colocar nos ombros e vai usar aquilo como coroa. Então ele está querendo dizer que ele não vai fugir daquela acusação, ele vai usar aquela acusação, né? De frente, ele vai enfrentar aquela acusação de peito aberto e vai usar aquilo como coroa para comprovar que aquilo tudo era mentira e que nada daquilo se enquadra a ele, né? Então é isso que ele tá querendo dizer. Eu não vou fugir da acusação, pelo contrário, eu não vou ficar escondendo, né? Igual aquela pessoa que tem aqui um monte de tem um monte de pecados listados, né, contra ela. Aí ele vai esconder para que ninguém veja quais são as acusações que tem contra ele. Ele vai falar: não, pelo contrário, eu ia sair, ó, mostrando para todo mundo, ia usar aquilo como coroa, porque eu sei que nenhuma daquelas acusações é verdadeira. É isso que ele está querendo dizer. Aí no versículo 37: mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele, né? Então ele está falando: se Deus viesse, né? Se Deus me permitisse falar com ele, né? Eu ia mostrar para ele os meus passos, né? Eu ia mostrar para Deus que eu sou bom. Eu ia mostrar para Deus que eu sou justo. Eu ia mostrar para Deus que eu não mereço isso que ele tá fazendo. Eu ia mostrar para Deus que algo tá errado ali. Ele tá fazendo alguma coisa errada governando essa terra de alguma forma errada, né? Eu ia mostrar para ele isso. E eu ia ser recebido como um príncipe, né? Depois dele ver os passos que eu tenho, né? Depois dele ver os passos que eu ando, né? Dele ver o meu bom caminho, ele ia me receber como um príncipe. Então aqui Jó entende realmente que há um merecimento ali, né? Que Deus tinha que tratar ele assim por merecimento, que ele tinha que ter uma recompensa, né? Então ele entende isso, ele entende que Deus tinha que recompensá-lo pelo bom caminho dele, né? Como se fosse algo bom que ele estivesse fazendo para Deus, não é algo bom para ele, né? Quem precisa da salvação é ele, não é Deus, né? Deus é Deus, a gente estando com ele ou não estando. A gente sendo condenado ou sendo salvo, Deus é Deus. Então, na verdade, os bons passos dele não eram para Deus. Ele não estava fazendo um favor para Deus. Ele estava fazendo um favor para a alma dele, né? Salvando a alma dele. Mas ele não entendia. Ele achava que era um favor que ele estava fazendo para Deus e Deus estava devendo para ele uma recompensa. Deus tinha que reconhecer o sacrifício dele e colocar ele no alto nível, né? Porque Jó é muito bom, então Jó vai ser recebido como um príncipe, né? Porque Jó é muito bom. Mas Deus não é assim, né? Deus não é dessa forma, né? Que Deus age. Aí no versículo 38: se a minha terra clamar contra mim e se os seus sulcos juntamente chorarem, né? Então ele tá falando: se por acaso a minha terra tem contra mim alguma coisa,
se a minha terra testemunhou contra mim alguma coisa, se de alguma forma eu cometi algum pecado diante da terra, e a terra é o testemunho contra mim, então que ela venha, né, e fale, e que eu seja punido. É isso que ele está falando aqui. Aí no versículo 39, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente e causei a morte aos seus donos, né? Então, se realmente eu tratei mal a terra, né? Se eu não paguei os meus servos, né? Se eu não fiz o que deveria ter feito, né? Se eu roubei a terra de alguém, né? Do verdadeiro dono, se eu fiz algo de errado, né? Porque a gente lembra, né? Que falaram até que Jó pegava, né? A cerca, né? E mudava a cerca de lugar para pegar os bens do outro, né? Então ele fala: se um dia eu peguei, né? A terra de alguém, se algum dia, né? Eu fiz algum mal e a terra presenciou, né? Então no versículo 40 ele fala: maldição, então que a terra deva dar a ele, né? Ele fala então que a terra, ao invés de produzir trigos para mim, que ela produz espinhos, né? Se eu fiz isso, se a terra testemunhou a minha injustiça, então que ao invés de produzir trigo, a terra produz espinhos para mim. E por cevada, né? Ao invés de cevada, né? A terra me dê joio, né? Então a terra me dê erva daninha, né? Ao invés de me dar um alimento saudável, que seja uma erva daninha ali que dê, né? Aí aqui termina, né? Fim das palavras de Jó.